Hoje você vai descobrir como o Supremo Tribunal Federal está gastando milhões dos nossos impostos com voos luxuosos em jatinho. E o pior, escondendo quem está a bordo em plena crise econômica, com milhões de brasileiros lutando para pagar as contas. O STF parece viver em outro mundo, um mundo das regalias de janeiro até agora. O Supremo já gastou milhões de reais com o voo da Força Aérea Brasileira. Mas adivinha? Quando perguntaram quem estava nos aviões, a resposta foi informações sigilosas. Vamos ver esse vídeo com o nosso querido Delta. Mais um escândalo no STF. Ministros estão esbanjando dinheiro público em voos de jatinho da FAB, torrando milhões de reais, mas o pior de tudo isso é a revelação de um dado secreto. A maioria dos voos, cerca de 110 voos, levou só um ministro. Um ministro! Quem que será esse ministro, hein? É isso que eu vou te mostrar agora. A bomba é da Folha de São Paulo. Olha aqui o que ela soltou. Governo empresta aviões da FAB ao STF e põe a lista de passageiros em sigilo por 5 anos. Olha, não se preocupe não, viu? É tudo em defesa da democracia. Bora lá pra gente se indignar junto, olha aqui. O governo Lula passou a emprestar ao STF aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, desde 2023 para viagens dos ministros do STF. Os nomes dos passageiros desses voos não são divulgados e parte da lista é mantida sob sigilo pelo período de 5 anos. Isso que é o tribunal que faz transparência. Lembra quando veio o representante da OEA para o Brasil, se reuniu com o ministro Barroso e ele disse, nossa, nós aqui praticamos a transparência. Olha aí a transparência. Antes, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à sua disposição. Os demais ministros do tribunal costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades, como ministros de Estado. O governo Lula diz que as aeronaves são usadas pelo STF por causa de ameaças feitas a ministros do tribunal desde os ataques do 8 de janeiro e que o sigilo é necessário por razões de segurança. Palmas, ó! Palmas para os defensores da democracia, palmas para os heróis salvadores do Estado Democrático de Direito. É isso mesmo, salvador da democracia merece andar de jatinho, viu? É o mínimo. Tá certo, Lula, tá certo, STF. Eu acho que é pouco até. Tem que andar mais de jatinho. Tem que ir de casa para ir de helicóptero para casa. Que tal a gente construir um heliponto lá no Supremo e comprar 11 helicópteros? Um para cada salvador da democracia, para irem e voltarem de casa, irem e voltarem para o Supremo Tribunal Federal de helicóptero, hein? Não, tá pouco ainda. Calma, tá pouco. Vamos comprar um jatinho para cada um. Daquele modelo que a Janja queria, o Aerojanja, com gabinete privativo, suíte, chuveiro pressurizado, todo aquele luxo do mundo que custa mais de R$1 bilhão para cada um. Vamos separar 11 bilhões de reais do orçamento só para comprar os jatinhos supremos. O que vocês acham, hein? Afinal, eles salvaram a democracia depois do 8 de janeiro. Gente, olha como essa narrativa do 8 de janeiro, essa narrativa do golpe, está sendo usada de maneira cínica para justificar privilégios e mamatas para os ministros do STF. Se você está tão indignado quanto eu, curte o vídeo e fica aqui comigo porque piora. Olha aqui, ó. Olha aí, com os novos dados, foi possível descobrir que a maior parte das solicitações dos aviões partiu do Supremo e que ministros da Corte realizaram pelo menos 154 viagens do início de 2023 até o fim de fevereiro de 2025. Olha aí, tá aqui o gráfico, ó. Voos da FAB solicitados por órgão. Qual é o órgão que está lá no topo? Adivinha? Supremo Tribunal Federal, hein? Quem diria? 154 voos de ministros do STF de 2023 até fevereiro de 2025. E vejam, quem mais usa depois do STF é quem? É quem? O TSE, com 10 voos, ou seja, os próprios ministros do STF, que também são ministros do TSE, e eventualmente os demais ministros que vêm do STJ, da advocacia. Mas eu duvido que os outros estejam usando. Quem provavelmente usa são os do STF mesmo. É uma verdadeira festa. E quem é que mais anda nos jatinhos da FAB na defesa da democracia, hein? Quem falou Alexandre de Moraes acertou. Dá uma olhadinha aqui, ó. De acordo com pessoas que acompanham o assunto, um dos passageiros mais assíduos, mais frequentes, é Alexandre de Moraes, responsável pelas principais investigações contra bolsonaristas.
Além de participar das agendas do tribunal em Brasília, o ministro tem residência em São Paulo e dá aulas na Faculdade de Direito da USP. No mês passado, como mostrou a Folha, Moraes usou a aeronave da FAB na véspera de acompanhar no estádio o título conquistado pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Use mesmo, hein, Moraes? Guerreiro do povo brasileiro. Você merece, hein? Aliás, você não merece só um jatinho, não. Você merece um porta-aviões inteiro para você poder rivalizar com os porta-aviões dos Estados Unidos e do Trump, que você disse para a revista The New Yorker que você não tem medo, né? Que tal, hein? Eu apoio. Olha só aqui as fotinhos de Moraes. Olha lá, que beleza, hein? Moraes e Dino, as fotinhos deles lá no jogo do Timão, do Corinthians, como diz o Lula. E olha aqui os trajetos mais comuns desses voos. Olha aqui, ó. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Vamos ver quais são os trajetos mais comuns. Os trajetos mais comuns dos ministros são idas e voltas de São Paulo a Brasília, totalizando 145 viagens. Presta atenção. Brasília, onde está o STF, para São Paulo. O Supremo aproveita brechas nas regras do uso de aviões da FAB para transportar também outros ministros, além do presidente, e ocultar os ocupantes dos voos. Ocultar! O Tribunal da Transparência, lembra? Transparência aí, ó. Ocultar os ocupantes, as pessoas que vão, os viajantes que ocupam os voos. Dá uma olhadinha aí nas rotas dos voos da FAB solicitadas pelo STF. Brasília, São Luís do Maranhão, Flávio Dino, Cuiabá, aqui é o ministro Gilmar Mendes, São Paulo, quem vocês acham que é, né? Alexandre de Moraes, Belo Horizonte, tá aí, ó. Acharam Curitiba aí? Aliás, Belo Horizonte é da Carmen Lúcia, né? A residência dela. Não quer dizer que foi ela que usou, mas é a residência dela. Acharam aí Curitiba aí, nesse gráfico? Alguém viu Curitiba? Dá uma olhadinha aí, ó. Tem Curitiba? Não, não tem Curitiba, né? Tem São Paulo, estado de Moraes, que aparece 145 vezes. Mas Curitiba, no Paraná, terra do Fachin, nenhuma vez. Sabe por quê? Porque não importa o que você acha do ministro Fachin, isso aqui não dá para falar dele. Eu sempre encontrei o ministro Fachin em voos comerciais de Curitiba a Brasília e vice-versa. Fachin não usa essas mordomias, esses privilégios como jatinhos da FAB, e isso a gente tem que reconhecer. A gente critica o que tem que ser criticado errado, mas a gente também precisa reconhecer o que é certo, elogiar quem está certo. E se você conhecer o Fachin um dia, você vai se surpreender com várias coisas, e eu digo porque eu fui aluno dele, e ele sempre foi um professor dedicado e diligente, o que em uma universidade federal era absoluta exceção. Mas olha aí no gráfico. Tem até viagem para o Maranhão de jatinho da FAB, levando Moraes e levando a esposa dele para o casamento de Flávio Dino. É literalmente, gente, uma festa, viu? Bora para a justificativa do governo? Vamos ver o que diz o governo aí, o Ministério da Justiça? Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que os ministros do Supremo passaram a sofrer gravíssimas ameaças após os ataques do 8 de janeiro. Segundo a pasta, por esse motivo, houve um alinhamento no sentido de resguardar a integridade física e reforçar a segurança dessas autoridades, que passaram a ser orientadas a voar, preferencialmente em voos da FAB e missões institucionais. Ora, por que precisa para uns e não para outros? Nunca aconteceu nada então com o Fachin, né? Gente, é uma questão aí de quem tá mais pró-mordomia e quem não tá pró-mordomia, porque nos aviões comerciais pode segurança, pode policial do lado, tem um canal específico para a pessoa entrar e sair do avião, tem várias regras que poderiam resguardar a segurança dos ministros dos próprios aviões comerciais. Mas vamos deixar aqui então nossas palmas, né? Palmas para STF, palmas, olha só. Vamos aproveitar a justificativa deles aqui, ó. O jogo do Corinthians e o casamento do Flávio Dino são bem institucionais, né? Como falaram aqui, ó, vamos usar voos da FAB em missões institucionais, né? Quanta missão institucional bacana, hein? Casamento, jogo do Corinthians, a gente tá vendo, é super institucional. É realmente, gente, inacreditável isso aqui. Eles não têm nem vergonha mais. Mas bora agora para a melhor parte, que é o custo, o money, o din-din, para essas viagens de jatinho da FAB aí acontecerem. Afinal de contas, quem está pagando por tudo isso é você, sou eu, somos nós. Quanto que custa para nós esses voos aí das suas excelências para eles terem essa mordomia? A Gazeta do Povo ela fez uma apuração sobre o quanto que custaram vários voos do presidente e do STF. Dá uma olhadinha aí, ó. Voos de jatinho dos presidentes do STF, Câmara e Senado custaram 6,7 milhões de reais. Milhões de reais. Então, a Gazeta fez essa apuração sobre os voos do ministro Barroso. E cada voo teve um valor aí apurado entre 114 mil reais e 160 mil reais.
Vamos usar aqui para fins de referência nossa esse valor mais alto, de 160 mil reais. E vamos multiplicar isso pelas 154 viagens dos ministros do STF. Isso dá 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Durmam com essa. 25 milhões de reais torrados pelos ministros em viagens com jatinhos. Isso sem falar nos custos com seguranças, com assessores, que também geram despesas com passagens, hospedagens, diárias, o que infla ainda mais os custos. Olha, antes de eu mostrar as 110 viagens feitas para levar apenas um ministro para você, eu preciso, antes disso, falar para você da Gazeta do Povo. A Folha publicou aquela reportagem que eu mostrei, que aconteceu nessa semana, mas a Gazeta do Povo já tinha apurado isso muito antes. Essa reportagem deles aqui, ó, que está na tela aí que você vê, ó, é de fevereiro de 2025. Ou seja, já tinha 2 meses, portanto, que a Gazeta já estava em cima disso. A Gazeta é uma patrocinadora aqui do canal que possibilita esses vídeos meus com essas análises para vocês de graça. Enquanto a maior parte da imprensa é governista e faz o papel de assessoria de imprensa do STF, recebe milhões em verbas publicitárias do governo Lula, e aí fica passando pano para as atrocidades do STF, do governo, e haja pano para passar as do Alexandre de Moraes, do governo Lula. Não, a Gazeta do Povo não. A Gazeta do Povo denuncia esses abusos e faz isso desde sempre. É por isso que eu leio a Gazeta há anos. Eu me informo por ela. Eu escrevo a minha coluna semanal de análise jurídica e política lá. E vai ter coluna nova toda semana. Teve uma coluna nessa semana sobre segurança pública. Vai ter coluna na quinta-feira que vem. E para você poder ler, assistir, você precisa assinar. A Gazeta ainda ela defende os mesmos valores e princípios que você e eu. Ela faz um jornalismo diferenciado. Defende princípios conservadores e cristãos como liberdade, vida, família. É um jornal independente e que é sustentado unicamente por mim, por você, por nós assinantes. E nesse mês eles liberaram uma oferta muito especial para quem acompanha aqui os meus vídeos. A assinatura, como você vê aí na tela, está por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. E você pode garantir agora a sua assinatura, seja mirando com o seu celular no QR Code aqui embaixo, seja digitando aí no seu navegador gazetadopovo.com.br/Deltan. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Vou deixar também o link para vocês na descrição ali embaixo, para você clicar fácil, e a sua assinatura vai fortalecer a Gazeta e vai ajudar a gente a manter o espaço livre de influência do poder ou ainda da influência que a gente sabe que existe de quem é poderoso economicamente, do dinheiro público. Porque, mais uma vez, quem é patrocinador da Gazeta para que ela faça suas matérias independentes somos você e eu. Vou repetir o caminho para você. gazetadopovo.com.br/Deltan. E agora eu quero fechar com você como eu prometi, com a informação que eu prometi. Olha isso aqui, ó. Maioria dos voos do STF em aviões da FAB emprestados pelo governo levou apenas um ministro. Então aqueles custos lá entre 100 mil e 200 mil reais por voo de jatinho, na maioria das vezes foi desembolsado para apenas um ministro viajar. Você imaginou você comprar uma passagem de avião e você pagar 150 mil reais na passagem de avião? É isso que acontece toda hora. Uma pessoa sendo transportada por 150 mil reais. Como os nomes dos passageiros não são divulgados e a lista está em sigilo, como eles garantem transparência, né? Não dá para cravar quem que é esse ministro. Mas como a Folha apurou naquela outra matéria, um dos que mais voa é o ministro Alexandre de Moraes. Lembrem, vou mostrar aí na tela para vocês, aí ó. Onde mais vai é para São Paulo, São Paulo. Essa foi a rota feita em 94% das viagens. Então, tudo indica que foi quem, hein? Quem que você acha que foi? Agora eu quero ver a tua opinião. O que você achou de mais esse escândalo do STF nesta semana? Parece que todo dia a gente tem um novo escândalo, não é? E qual escândalo que você achou pior nessa semana? O do Gilmar Mendes envolvendo a CBF ou esse dos voos dos ministros envolvendo Alexandre de Moraes? Eu quero saber a sua opinião, conta pra mim aí nos comentários. Qual escândalo você acha o pior dos dois? Alexandre de Moraes, voos da FAB ou Gilmar Mendes, CBF? Vou ficar aqui ansioso para ler seus comentários. Um grande abraço e até já. O STF entrou num verdadeiro pânico, num desespero mesmo, com a anistia cada vez mais próxima. A direita já conseguiu as 257 assinaturas para a urgência do projeto, e aí os ministros soltaram uma verdadeira e metralhadora giratória de recados da imprensa para tudo quanto é lado,
para impedir a anistia. Como a gente sabe que o STF está em pânico, hein? É só ver a quantidade de recados que eles começaram a mandar para o Congresso de ontem para hoje por meio dos seus porta-vozes da imprensa, que, como sempre, não tem vergonha ou pudor algum de fazer às vezes de garganta de aluguel para os ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar todas as evidências do desespero dos ministros do STF. Você vai dar até risada, porque algumas são totalmente cômicas. E não tem como a gente começar a não ser por ela, a emissora oficial estatal do governo brasileiro. Ou melhor, desculpa, a Globo News. Assiste aqui comigo agora esse momento inacreditável da Eliane Cantanhede lendo uma pergunta de um ministro do Supremo direto ali, ó, do seu celular, ela lendo, ao vivo. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? É exatamente isso, né, gente? Eu achei essa pergunta muito interessante para fazer para os deputados. Vem cá. O senhor acha, então, que, como o ministro Alexandre de Moraes já disse certa vez, foi um passeio no parque, um domingo no parque? Olha, eu tenho várias ressalvas. Primeiro que se invadir a sua casa, você é vítima, você não pode ser o julgador, né? Agora, eu que quero devolver com uma pergunta a esse ministro do Supremo que fez essa pergunta patética. Isso porque é inacreditável você ouvir um ministro do Supremo se colocando como alguém indignado para criticar a possibilidade de anistia aos réus do 8 de janeiro por meio da comparação que foi feita com a casa invadida. Se invadisse a casa de qualquer pessoa, ninguém ia pedir anistia, mas a responsabilização do crime segundo o devido processo legal. Não a vingança cruel e o lawfare destrutivo do STF contra os réus do 8 de janeiro. É por isso que eles precisam da anistia. A hipocrisia do STF salta aos olhos. O mesmo STF que agora se mostra indignado com a anistia, ele anulou a maioria das condenações e garantiu a impunidade do maior esquema de corrupção da história do planeta, o Petrolão, revelado pela Lava Jato. Criminosos de colarinho branco que desviaram bilhões foram soltos. Hoje eles desfilam impunes, desfrutando da fortuna roubada e até voltando ao poder. É sério que a anistia para as pessoas comuns do 8 de janeiro é um absurdo, né? Mas o perdão judicial para o corrupto bilionário aí pode. Ah, que dois pesos e duas medidas escancarados. Roubar bilhões do país e corromper a democracia, aí tudo bem, ministro. O STF que rasgou a Lava Jato e deixou o Brasil saqueado sem justiça não tem moral para falar em impunidade. Você gostou da minha resposta para o ministro? Da pergunta que eu devolvi para ele? Então curte o vídeo para que mais pessoas vejam essa resposta. E vamos agora aqui ver o jornal O Globo, onde os ministros mandaram mais recados ainda. Dá uma olhadinha aí, ó. O recado do STF é lideranças da Câmara sobre a anistia do 8 de janeiro. Gente, olha o tanto de recadinhos. É isso que prova o desespero, o pânico. Se não tivessem preocupados, iriam simplesmente ignorar o assunto. Bora lá, ó. Lideranças do Congresso receberam do STF a sinalização de que parte das penas dos envolvidos no 8 de janeiro passa por reavaliações dos ministros. Ora! Será que eu li errado? Não é possível, gente. O que é isso aí? Hã? As suas divindades supremas do Olimpo estão admitindo, estão confessando que eles exageraram, que eles passaram muito dos limites da lei com as penas aos réus do 8 de janeiro? Não. É impossível isso. Afinal, esses deuses olimpianos, criaturas sagradas e iluminadas como os ministros, eles não erram. Como assim estão reavaliando? Só reavalia quem está pronto para admitir que errou, ou não é? Bora continuar a ler aqui para entender essa história aqui, ó. Olha aí comigo, ó. O foco central dos trabalhos não seria necessariamente recalcular as sentenças já impostas aos condenados, mas a progressão do cumprimento das penas, o que deve acontecer de maneira mais célere conforme avançam as avaliações do ministro Alexandre de Moraes. É ele o relator dos casos envolvendo os atos golpistas. Foi o que aconteceu com a Débora Rodrigues, que se tornou a figura mais explorada politicamente por Jair Bolsonaro e seus aliados na defesa do projeto de lei na anistia.
Ao conceder a prisão domiciliar para a cabeleireira, no final de março, Moraes destacou que ela já tinha cumprido quase 25% do tempo de uma possível pena e, por isso, teria direito à progressão de regime. Gente, quando eu olhei essa decisão e eu comentei aqui no canal, eu fiz uma observação, falei, olha, não tinha nada a ver em falar isso. Se ele está falando isso é porque ele está preocupado, ele está querendo mandar um recado, está querendo mandar um sinal, e agora a gente vê aí claramente qual é o recado que ele queria mandar. Agora, dito explicitamente. O exemplo de Débora deve ser seguido em outros julgamentos que serão analisados caso a caso, segundo informações recebidas por parlamentares a partir do STF. Ah, sim, então o recadinho de vocês, ministros, é que no fim das contas nada vai mudar. Os presos só vão sair do presídio para cumprir essas penas gigantescas, desproporcionais e absurdas nas suas casas, seguindo a regular progressão de pena do nosso sistema. Essa que é a vantagem, a concessão que vocês querem fazer. Quando vários presos, como a Débora Rodrigues, sequer deveriam ter passado 2 anos presos. A solução de vocês é usar o próprio tempo que a pessoa passou presa ilegalmente, para fazer então a progressão de regime? Não é possível isso. Isso aqui não muda nada, nada. A maioria dos presos do 8 de janeiro são inocentes contra quem não tem uma prova, como era a Débora Rodrigues. Quem não é inocente cometeu no máximo um crime de dano ou um crime de incitação ao crime. É só isso. Todos os demais crimes, aqueles que têm as penas graves, eles deveriam gerar absolvição de tudo, inclusive do crime de golpe de Estado, que precisa de violência, grave ameaça. Era isso que tinha que acontecer, e é por conta dessa ilegalidade tremenda que nós queremos a anistia. Desculpa, ministros, olha, recado rejeitado. Isso aqui não vai dar não. E nós nem precisamos dessa esmola não, desse miserê que vocês estão querendo dar para tirar o de vocês da reta, para tirar a anistia da pauta. Não, a direita já conseguiu as assinaturas para pautar a urgência do PL da anistia, mais uma prova da força da nossa mobilização e articulação e do absurdo que vocês estão fazendo. Nós não iremos retroceder. Mas vamos continuar aqui, porque esse recado tem um destino certo. Olha aqui, ó. Entre os destinatários dessa mensagem está o presidente da Câmara, Hugo Motta, que vem sendo pressionado pelos bolsonaristas a pautar a anistia. O deputado, inclusive, sinalizou a aliados que espera esse gesto do Supremo em breve, especialmente para esvaziar o discurso das lideranças de extrema-direita que defendem o projeto de anistia na Câmara. Motta, até então, tem apoiado a revisão das penas, mas pontuado que um projeto de lei para anistiar os réus e condenados pelo 8 de janeiro acentuaria a crise institucional com o judiciário. Crise do judiciário criada pelo próprio judiciário, a partir do momento em que resolveu estabelecer uma tirania judicial no Brasil, violar a Constituição, atropelar as prerrogativas de todos os poderes. E aí agora quer dizer que o STF é culpado pela crise institucional? E quem tem que resolver essa crise que o STF criou? Aí é o Legislativo, é isso então? Faça-me um favor. Mas nem se preocupem, pessoal, porque esse recado dos Supremos, ele não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque o Supremo Mor, o maior de todos, o Alexandre de Moraes, o Big Xande, segundo a revista The New Yorker, ele mandou o próprio recado. E isso eu vou mostrar para vocês num outro vídeo que eu vou postar aqui no canal, para esse vídeo não ficar muito longo e você poder ir absorvendo, conhecendo, acompanhando tudo por aqui. Então, se você não quiser perder esse vídeo com o recado do Xandão, do Big Xande, então se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para você receber notificações, curte o vídeo, deixa aí o seu comentário sobre os recadinhos do Supremo feitos aí pela imprensa e se torne, é claro, membro do nosso canal aqui para você receber conteúdos exclusivos, além de ser uma forma muito gentil, muito bacana da sua parte de você estar apoiando o nosso trabalho, pelo que a gente agradece. Um grande abraço. Essa foi mais uma informação desse canal, espero que vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.